Renda variável, o próprio nome já diz, variável. Ela varia muito, então você não sabe quanto vai ter de rendimento e nem se ele vai ser positivo. Você pode ter um retorno negativo sim, você pode ir lá colocar R$1.000, R$10.000 num investimento em renda variável e quando você resgatar esse dinheiro ele está zerado, ele não ter nada lá, ter derretido, como a gente fala na linguagem da educação financeira. Como que pode ter feito isso? Você pode escolher por investimentos muito arriscados que têm chances de ter rendimentos muito altos, mas eles não têm segurança nenhuma, então eles não têm garantia. Por isso o nome de renda variável, ela varia, tanto para cima quanto para baixo. Então você não tem segurança nenhuma de que você vai ter retorno nenhum, você não consegue fazer projeção. Obviamente que depois que você consegue construir uma maturidade, você consegue ter uma análise técnica daquele investimento, isso já é um assunto muito mais avançado, você consegue fazer algumas projeções, mas não consegue cravar que vou botar R$10.000, vou botar R$3.000 na renda variável e daqui a 5 anos eu vou pegar 30 mil. Você não consegue fazer isso, a menos que você tenha uma bola de cristal. Mas como eu acho que não é o seu caso, você não vai conseguir fazer isso. Então, renda variável, basicamente, é quando você tem uma renda, um retorno variável desconhecido. Você não sabe se vai ter e nem quanto vai ter. Normalmente, a renda variável é afetada por vários fatores, não só pela economia. Vamos dar um exemplo aqui, se você investe em uma determinada empresa e ela entra em crise ou muda a governança daquela empresa, muda a diretoria daquela empresa, ou o setor daquela empresa entra em crise, ela tende a cair. Então, você não está tendo o controle sobre aquela situação, não tem como você prever o que pode acontecer naquele seu investimento de renda variável. Inclusive, são fatores internos e externos ao país. Às vezes, se é a empresa que você investiu ou o tipo de investimento que você aportou o seu dinheiro na renda variável está atrelado a uma moeda estrangeira. E essa moeda estrangeira, esse país estrangeiro entra numa crise, ele passa por uma dificuldade ou tem uma depreciação nessa moeda, o seu investimento vai replicar isso e ele vai descer. Exemplos de renda variável. Quais seriam esses exemplos? Bolsa de valores, dólar, ouro, fundos imobiliários, bitcoins, enfim, moedas estrangeiras onde o risco é muito alto, automaticamente a rentabilidade também tende a ser mais alta. Muito risco, muita rentabilidade. Eu costumo dizer que quem investe em renda variável tem que não ter só muita consciência, muita cabeça, como tem que ter estômago também para estar preparado ali para as pancadas que o mercado dá, porque o mercado reflete muito a economia do país e fora. Então, se você tem esse interesse, se você tem o seu objetivo investir em renda variável, começa a preparar a sua mentalidade e o seu estômago de acordo com a sua estratégia e não abandona a sua estratégia.